Salve! Me chamo Daniel Santejani, sou maestro da cidade de Goiânia. E hoje estou aqui para mais uma live de leituras racionais no Retiro Racional. E é uma honra estar aqui por vocês e para vocês com essa leitura, e principalmente ao povo do Sul, emanando mensagens de amor e mensagens de fraternidade universal. Hoje a minha leitura vai ser no 33º do Histórico, na página 141, cujo título é Cultura Racional é uma cultura que veio nos esclarecer de onde viemos e para onde vamos. Vamos lá? O objetivo dessa cultura é esclarecer a origem do mundo e sua criação, e esclarecer a volta de todos ao seu mundo de origem, pelo desenvolvimento do raciocínio. Por intermédio dessa cultura, há o ligamento do ser humano, por meio do desenvolvimento do raciocínio, a ligação ao mundo de origem, o mundo racional. E de lá, recebendo todas as orientações precisas para o seu bem viver equilibrado racionalmente na vida da matéria. É uma cultura consciente e positiva, por ter base que é o nosso mundo de origem, e lógica, porque desvenda todos os mistérios e todos os enigmas. É uma cultura que não há mistérios nem enigmas. É a definição verdadeira da origem da humanidade, e que, no desenvolver o raciocínio, desenvolve-se também a vidência racional. E passamos a enxergar o mundo racional como enxergamos esse mundo que nós habitamos, por estarmos ligados à energia deformada elétrica e magnética. E nós, ligados à nossa verdadeira energia do nosso estado natural, a energia racional, enxergamos tudo quanto é de racional muito melhor do que nós enxergamos aqui nesse mundo ligado à energia elétrica e magnética. Por quê? Ligados à energia racional, estamos ligados a uma energia pura, limpa e perfeita, a energia eterna do nosso verdadeiro mundo de origem. E a energia elétrica e magnética é uma energia fraca, por ser uma energia deformada. Por ser deformada, é que tudo aqui neste mundo é passageiro, por ser deste conjunto de matéria. E por isso, é um mundo em que tudo se transforma. E por meio dessas transformações, é que todos iriam chegar à extinção dessa civilização, porque todos deste mundo viviam sem ter conhecimento do porquê assim são e do porquê o mundo assim é. Mas agora, através da cultura racional, conhecemos definitivamente o que somos e o porquê assim somos, e de onde viemos e para onde vamos. E por meio da cultura racional, sabemos como voltar para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É uma cultura que define o mundo antes de tudo assim ser, e a causa e a origem de tudo que existe nesta galáxia terrena, nascendo em todos naturalmente e desenvolvendo-se o verdadeiro equilíbrio de toda a humanidade, por se ligar à energia pura, limpa e perfeita à energia racional, terminando assim o atraso e as monstruosidades, se tornando a Terra um verdadeiro paraíso racional. Se tornando a vida na Terra um verdadeiro paraíso racional, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, pelo desenvolvimento do raciocínio, por intermédio da cultura racional, a cultura verdadeira do natural do animal de origem racional. Deste modo, todos voltando naturalmente para o seu verdadeiro mundo e sabendo o que é que volta, que é o corpo de energia racional, a causa dos vírus e microvírus e micróbios, que é a causa do animal da origem racional. Sendo a causa o corpo de energia racional, e esse que sobe para o mundo racional. Esse subindo, não existem mais vírus nem micróbios para a formação de corpos de vidas. E de forma que o objetivo da cultura racional é a volta de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E precisamos saber que o mundo há muito vem mudando de fases. E em 1935, houve a última mudança de fase da natureza, que é a última fase da vida da matéria, por ser a fase racional. Mudou a natureza. A fase que vinha imperando era a fase de animal de origem racional,
e terminou essa fase mudando a natureza para a fase racional. A fase do desenvolvimento do raciocínio, por ter terminado a fase do pensamento, do animal livre pensador. E por ter terminado a fase do pensamento, gerou o desequilíbrio de tudo na vida dos feitos da fase. Sendo a causa o desequilíbrio existente no universo, o término da fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, tudo começou a regredir e a entrar em desequilíbrio, gerando daí a falência moral, física e financeira. Agora, estamos em plena fase racional, a fase natural da natureza, e a áurea de todos é racional para o desenvolvimento do raciocínio e encontrar o equilíbrio perdido. E dessa forma, o mundo passou para a última fase da vida da matéria, por ser a fase da volta de todos, a humanidade, para o seu mundo de origem, o mundo racional. E esse conhecimento, por ser um conhecimento verdadeiro, natural da natureza, é em favor de tudo que existe no mundo, em favor de todos, porque é um conhecimento da nossa verdadeira origem. Salve, muito obrigado. Salve, boa noite. Meu nome é Gabriel, residente do Retiro Racional, e hoje farei a leitura do 71 do Histórico, das páginas 98 ao 101, para emanar energia racional para nossos irmãos do Sul e para todo o universo. Sétima mensagem. Agora, o raciocínio não tem mais dificuldade para o seu desenvolvimento, porque aí está o livro que contém a energia do raciocínio para, por esse meio, ser feito o seu desenvolvimento. E agora, aí está em suas mãos como desenvolver o seu raciocínio, para que todos se libertem da vida da matéria e voltem ao seu verdadeiro estado natural de ser, que é no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E no ler e reler o conhecimento de cultura racional, se liga à energia racional e daí o desenvolvimento do raciocínio, por meio desse conhecimento brilhante de cultura racional. Na fase do pensamento, falavam muito em raciocínio, mas ninguém sabia como era o raciocínio. E por ninguém saber como era o raciocínio, é que faziam confusões com o pensamento e raciocínio. Ninguém sabia distinguir uma coisa da outra, porque ninguém sabia o que era raciocínio e o porquê que ele existia. Só sabia o que era pensamento, porque pensava. E de forma, pensavam e diziam que estavam raciocinando, como coisa que conhecesse o que é raciocínio. Se conhecessem o que é raciocínio, já há muito todos conheceriam o seu verdadeiro mundo de origem, o seu verdadeiro estado natural de ser, de racional. É que o pensamento transmitiu na mente de todos, a dona do pensamento, que todos tinham raciocínio, e que chegaria a época, o tempo e a fase do seu funcionamento, mas não que o raciocínio funcionasse na fase do animal pensador. Mas o animal racional, confuso como sempre, pensava que o raciocínio estava em função na fase do pensamento, e sem saber distinguir uma coisa da outra, pois o pensamento, que era o pensamento, ninguém sabia o porquê dele. Por isso todos pensavam e não sabiam por que pensavam. Por isso ninguém sabia por que foi feito o pensamento e para que foi feito o pensamento e o objetivo do pensamento. Ninguém sabia, ninguém conhecia, porque ninguém sabia por que pensava. Todos pensavam, mas não sabiam por quê. E por isso ninguém conhecia a dona do pensamento. E por não conhecer a dona do pensamento, ninguém se conhecia. Todos viviam sem se conhecer. Sabiam e viam que eram desse feitio, como são, mas ninguém sabia por quê, para ver que ninguém se conhecia. E por isso ninguém sabia que era ferramenta da dona do pensamento. E por isso ninguém sabia para que foi feito o pensamento.
porque ninguém se conhecia. Agora que estão sabendo por que pensavam e por que pensam. Agora que estão sabendo que o pensamento foi feito para lapidação das ferramentas da dona do pensamento. É por isso que todo pensador é um sofredor imortal. Para verem que ninguém se conhecia, não sabiam por que pensavam, porque ninguém saber o porquê que assim era. Todos pensando sem saber porquê, porque ninguém sabia o porquê que assim era e o porquê todos assim são. E por isso ninguém sabia de onde todos vieram e para onde todos vão. Para verem que ninguém se conhecia e por isso ninguém sabia porque tinha pensamento. Pois se na fase do pensamento eram assim, ninguém sabia por que pensava, e por isso ninguém sabia o que era raciocínio, porque não sabiam o porquê do pensamento. Nessa classe de animal, não podiam saber de forma nenhuma o que era raciocínio. Mas como a dona do pensamento transmitiu no pensamento do pensador que todos tinham raciocínio e que chegaria o tempo, a época, a fase do seu funcionamento, não quiseram esperar pela fase do seu funcionamento. Precipitaram, pensando que o raciocínio estaria em funcionamento, sem conhecer e sem saber por que pensava. Não podia saber de forma nenhuma o que é raciocínio. O raciocínio é da voz suprema de cima, do mundo racional. Salve. Salve, boa noite. Meu nome é Valmir Xavier, natural da Bahia e atualmente residindo no Retiro Racional. Hoje farei a leitura do primeiro volume da obra, das páginas 53, para emanar energia positiva, energia racional, em solidariedade aos nossos irmãos do Sul e para toda a humanidade. O que é o habitante do mundo invisível? É um corpo fluidicamente elétrico e magnético. Não é visível para vocês, mas o é para nós. É como o vento. Sentem, mas não vêm. Como a eletricidade. Sentem, mas não a veem. Assim é o corpo dos habitantes do mundo invisível que vem vocês e vocês não os veem, porque são micróbios feitos pelos fluidos. Micróbios se tornam bichos e daí o corpo humano, que é uma bicheira material, por ser dessa matéria orgânica, é que não tem forças necessárias para poder enxergar os corpos superiores aos de vocês. É uma composição completamente diferente. É a mesma coisa que a eletricidade e o vento. Sentem os fluidos dele, mas não os veem. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra do efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos e sem defeitos. E por que saíram para essa deformação? E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria e as consequências são essas que aí estão. Todos sofrendo sem saber como e por que tiveram essa derrota. Então não sabiam que ia se dar mal? Sabiam, mas quiseram por vontade própria progredir. Na outra parte da planície que aqui existe, existem outros habitantes que não quiseram tomar esse rumo, e aqui estão com seu progresso de pureza. E por que tomaram esse rumo? Pela simples vontade de apurar a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foram progredindo e até hoje conservam esse progresso de destruição, e a regresso todos vão a passos largos. Não chegam da extinção, por vir, mas daqui a pouco, a salvação eterna, por meio da imunização racional. Salve!
Salve, boa noite a todos. Meu nome é Maria Salete, sou do Rio Grande do Sul e estamos aqui diretamente do Retiro Racional para emanar a energia racional ao povo do Rio Grande do Sul e para toda a humanidade. Hoje a minha leitura é do primeiro volume da obra, dos livros Universo em Desencanto, página 348 a 351. Fluidos. O fluido é o gerador de todos os seres. O fluido é que gera os micróbios, os vírus, enfim, toda espécie de bichos, animais e vegetais, e por isso o fluido é o causador de toda esta bicheira, bicharia ou bicharada. Portanto, nos fluidos estão as forças mais poderosas da natureza. O fluido mau gera os seres maus e o fluido bom gera os seres bons. Então, nos fluidos estão as causas e as origens deste tudo aparente que surge do nada e torna a nada, surge do bicho e acaba em bicho. Portanto, no fluido está o tudo do tudo aparente, o tudo do nada que acaba em nada. Hoje está vivo, amanhã está morto. Compõe e decompõe, constrói e destrói. Então, existe uma infinidade de fluidos, todos diferentes, de todas as cores, de vários tamanhos. Por isso, há bichos de todos os tamanhos, até o microgerme, o microvírus, e o que as lentes não dão para ver. Como não enxergam o fluido, e sim sentem. Assim existem vírus e microvírus e não há lentes para enxergá-los, como não há lentes para enxergar os fluidos. Tudo isto por a formação da natureza ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, que são as duas forças causadoras da vida elétrico e magnético. O fluido elétrico irmana-se com o fluido magnético. São dois em um só. Tudo isto fluidicamente para vos provar que toda a natureza e sua criação é fluídica, e o fluido é o causador de toda a geração, de toda a formação, de todos os seres, e todos eles diferentes. E por isso, todos são diferentes uns dos outros, como tudo é diferente. Em raças, a espécie é uma só, mas todos são diferentes uns dos outros, devido a esta infinidade de fluidos, todos diferentes, originando todas essas diferenças. Por conseguinte, nos fluidos está a força mais poderosa de geração e criação. Então, o fluido faz bem, o fluido bom faz bem, e o fluido mal faz mal. E assim todas as doenças, sejam elas de que espécie for, são fluídicas, de origem fluídica. A pessoa imunizada pelo fluido bom está livre de ser vítima do fluido mau, por estar imunizada pelo fluido bom. Este tratamento fluídico
é que é o verdadeiro tratamento do corpo em matéria fluídica. E todas as curas são de origem fluídica. Este é que é o verdadeiro remédio para a conservação da saúde, com o corpo imunizado pelo fluido bom. E para se adquirir o fluido bom, somente na imunização racional. Trate de conhecer o que é imunização racional, para ficar imunizado racionalmente. E uma vez imunizado racionalmente, entra em contato com os habitantes da planície racional. Entra em contato com o racional superior, recebendo as orientações precisas para a boa marcha e equilíbrio da vida. Imunizar quer dizer unir-se aos puros da planície racional, se entender com os puros, conhecer a sua origem. Estava encantado de sua origem, nada sabia, nada conhecia, desencantou-se. No momento teve todo o conhecimento e esclarecimento de sua origem derracional, que por serem de origem racional, se deformaram e viraram animais racionais. E agora, voltando ao seu verdadeiro, ao seu lugar de origem, por meio da imunização racional, que esclarece o porquê assim ficaram e o que eram antes de assim serem, de onde vieram, como vieram, e por que vieram, para onde vão, como vão, o seu lugar de origem, por meio da imunização racional. Uma vez imunizado, a imunização apanha o fluido que deu origem a este corpo e leva para o lugar de origem, que é a planície racional. Tratem de se imunizar para ficar imunizados pelo fluido bom e não serem vítimas do fluido mau, transmissor das doenças como o câncer e outras mais. E assim, tudo é fluido. Fluidos transformados em ferro, fluidos transformados em pedra, fluidos transformados em goma, que o começo foi da goma da planície, e tudo gera da goma. A goma é que gera o ser humano, a goma é que gera todos os seres. Então, os ossos provêm de uma goma, os dentes de origem da goma, o cabelo de origem da goma, as unhas de origem da goma. Goma dura como ferro, goma dura como pedra, goma dura como osso. A goma se transformando em seres que se derretem, se acabam, porque surgiram da goma. Goma dura, goma meio mole, goma mole, originária da água da planície, que foi amolecendo com o calor, cada vez mais mole. Virou uma goma e cada vez mais derretida pelo calor, virou água. Então, tudo é de origem da água e de origem da goma, que deu origem a todos os seres que estão aí. E por serem feitos de fluidos, é que tudo se derrete e se acaba. O começo foi de água, tudo começou em água, e tudo se derrete e se acaba em água. O espermatozoide não é uma goma?
Daí surge o ser humano. E assim todos os seres. Tudo é goma dura transformada. E por ser fluido, acaba em nada. Então todos os corpos são fluidos elétricos e magnéticos. Por isso, não existindo sol, não há calor. Não existindo calor, não há fluido. Não havendo fluido, não existem seres. E assim, o fluido tudo é, e os seres nada são, porque acabam, se transformam naquilo que eram, porque nada se acaba, e sim tudo se transforma, devido serem deformados. Hoje é novo, amanhã é velho. Está aí a ação dos feitos dos fluidos. Salve! Salve, boa noite. Sou José Alberto, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dando continuidade às leituras para emanar energia racional para todo o universo, especialmente nossos irmãos do Sul. Hoje lerei o primeiro volume da obra do Racional Superior, páginas 19 a 21. A vida é um rosário de contas. Cada conta contém um passado. Cada conta um período da vida, e cada período com os transes bons ou maus. E assim formando-se esse rosário muito fácil para quem quer que seja aprender. Rosário este encantado, que nunca ninguém desencantou, por saberem que todos os habitantes desse mundo são encantados. Encantados por quê? Porque este mundo é encantado, e por ser encantado, vivem todos em experiências, de experiências em experiências, e sempre por saberem. Encantado por quê? Por tudo se conservar misteriosamente. Encantado por quê? Porque ninguém nunca deu solução, a não ser agora eu, o racional superior. Encantado por quê? Porque tudo se encerra no infinito, misteriosamente, sem solução. Encantado por quê? Porque ninguém sabe como isso foi feito, a não ser agora eu, o racional superior, explicando tudo, tintim por tintim, com provas claras, sólidas, consolidadas e sem contradições. É assim o rosário da vida, que todos os encantados desconhecem e que vão conhecer por meu intermédio, ou seja, a imunização racional. O vivente de posse da imunização racional dá solução a tudo, baseado e comprovado de todos os jeitos, de todas as formas, de qualquer maneira, puro e limpo. Pois está aí o rosário da vida para todos, universalmente. Todos vão ser imunizados pela escrituração de redenção universal. Neste rosário está toda a vida do infante. A imunização é completamente diferente da espiritualização. É uma coisa natural, e o vivente, com um tesouro deste, está abastado de tudo. A imunização racional abrilhantará todos, fazendo com que todos cheguem ao natural, por essa ser uma das virtudes mais elevadas, a mais alcandorada que todas no mundo. E assim, a base de tudo está na imunização racional. E para o vivente se imunizar, é preciso ler diariamente, e por meio dessa leitura, ir sendo imunizado. E uma vez imunizado, chegando em mãos do vivente, tudo, de pouco em pouco, melhora se despertando, conquistando tudo o que deseja e muito mais ainda. A imunização racional será conseguida com a constância na leitura, e o vivente, conforme vai lendo, vai sentindo aos poucos a sua influência, até integralmente imunizar-se. Para imunizar-se, o vivente pode levar meses e levar anos. Tudo depende do vivente, da sua constância ou não na leitura.
Os que querem alcançar mais cedo, fazem por onde. E os displicentes demorarão muito mais a conseguirem os seus benefícios. E assim, a imunização racional vai ser e tem que ser o maior brilhante comum de todos, universalmente. Comum por quê? Por ser uma coisa natural. Natural porque, por a natureza de todos ser feita para essa adaptação. Então pergunto o vivente, e por que isto não veio há mais tempo no mundo? Digo eu, tudo chega com o seu tempo. O tempo ainda não tinha chegado, e agora, de muito, já chegou. Fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo. Tudo tem o seu tempo. E a imunização racional pode se praticar em qualquer lugar? Pode, porque o vivente, depois de imunizado, está sempre imunizado, dia e noite e dia. Pergunta o vivente, e o que é preciso fazer-se para adquiri-la? Ler diariamente é quanto basta para adquirir em pouco tempo. A leitura dá o conhecimento, instrui o vivente, e o vivente vai vendo os efeitos cada vez mais redobrarem-se. E priva a liberdade do vivente? Em ponto nenhum. Há responsabilidade? Nenhuma. Qual é a responsabilidade se o vivente sabe tudo o que precisa fazer ou não fazer? É uma coisa que dá instruções para o vivente encarar como de grande utilidade sobre os pontos de vista. Sim, é da imunização que sai tudo o que o vivente precisa. E os que lerem todos os dias a alcançarão mais depressa, e os que não lerem vão tardando a adquirir. Se hão de adquirir em 1 ano, lendo todos os dias, pode levar 2, 3 e até mais, dependendo do descuido do vivente. Com a imunização, o vivente se torna mais feliz em tudo, conseguindo chegar num ponto muito elevado como nunca pensou. Tudo é desenvolvido pela força mais poderosa do mundo, que é a imunização racional. E assim, chegamos ao final de mais uma live de leituras racionais, direto do Retiro Racional, leituras de paz, amor, de fraternidade e de solidariedade, emanando energia para todo o universo, especialmente aos nossos irmãos do sul do país. Tenham todos uma boa noite, até a próxima. Salve!